Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do webinar do terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Preciso combinar com vocês se estão me ouvindo, se puderem me dar um ok. Ok, todos me ouvindo? Perfeito. Se tiverem alguma dificuldade, podem acionar através do chat, que a nossa equipe técnica está aí para auxiliar vocês. Tá? Então, novamente, muito bem-vindos. É um prazer ter a todos aqui para debatermos hoje sobre biogás e biometano. Primeiramente, vamos agradecer aos nossos patrocinadores e também lembrar que este evento é uma realização do Cibiogás, Centro Internacional de Energias Renováveis, da Embrapa Suínos e Aves e da Universidade de Caxias do Sul, e conta com a organização da SBERA, Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos de Produção, Agropecuária e Agroindustrial. E em nome dos nossos realizadores, nós agradecemos aos patrocinadores que viabilizam a realização deste webinar. São eles, Cota Master, Golar Power, Cota Prata, BRDE, Leão Energia e Sulgás. Cota Bronze, AB Energy, Avit, CHP Brasil, Enermac, ERBR, GNPW, Janus e Perger, Lume e UBI. Um agradecimento também muito especial aos apoiadores deste evento: a Biogás, a Brelp, APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, SIC de Caxias do Sul, Fiergues Senai, Rede Biolac, Sebrae, Cimex, Simplas, Univates, Unido, Biogás Brasil, GEF, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Queremos convidar todos também para dar um like aí e se inscrever no canal do YouTube do Biogás e Biometano. Queremos também lembrar que o evento presencial, o terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, vai acontecer do dia 29 de março a 1º de abril de 2021, em Caxias do Sul, e vai contar com todas as palestras, cases, debates, espaço biogás de negócios e visitas técnicas. Hoje nós temos o prazer de receber nomes de importante relevância para debater sobre o tema. Estamos desperdiçando energias renováveis em forma de esgoto e lixo urbano? Desejamos as boas-vindas à doutora Maria Bernadette Vareschi, ao doutor José Fernando Jucá e à mestre Gabriela Otero. E por motivos alheios à sua vontade, comunicamos que, infelizmente, a doutora Vânia Schneider não poderá participar hoje conosco. Nós queremos agora convidar a coordenadora-geral do terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, a doutora Suelen Paese, que também representa a Universidade de Caxias do Sul e que vai moderar os debates de hoje. Para que vocês conheçam um pouquinho da professora Suelen, eu vou ler um mini currículo dela. Ela tem graduação em licenciatura e bacharelado em biologia pela Universidade de Caxias
da Universidade de Caxias do Sul, com atuação na graduação e nos programas de mestrado e doutorado em biotecnologia e ciências ambientais. Tem experiência na área de microbiologia, com ênfase. Me perdi aqui. Professora Sueli, por gentileza, continue sua apresentação e uma ótima moderação neste debate. Bom dia a todos e a todas. Eu, em nome da comissão de organização do evento e a nossa equipe de execução do terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, eu dou as boas-vindas aos nossos inscritos nesse webinar. É uma grande alegria a gente iniciar esse terceiro fórum num formato um pouquinho diferente, mas com muitas expectativas de avanço no tema. Esse encontro é uma forma de preparo, de degustação para o nosso evento presencial, dia 29 de março a 1º de abril de 2021. Nesse encontro presencial, nós vamos ter palestras, exposição de cases, um espaço de biogás de negócios, visitas técnicas e happy hours temáticos. O primeiro fórum aconteceu em Caxias, depois foi em Foz do Iguaçu, depois foi em Chapecó. A ideia era uma ideia, a proposta inicial era local, mas depois ela foi abrangendo a região sul pela importância econômica e social do ambiente, social e ambiental. O fórum é uma união de esforços entre a Cibiogás, a Embrapa e a UX, e o seu principal objetivo é o desenvolvimento da rede de biogás, com o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias que garantam investimentos seguros, realistas e sustentáveis ao setor. Eu agradeço as parcerias das instituições públicas e privadas, que no seu apoio e patrocínio incentivaram esse nosso desejo de ver a evolução do uso do biogás no sul do Brasil, integrando ciência, transferências de tecnologias e relações com o mercado. Neste momento, vamos iniciar as apresentações dos debatedores do nosso webinar, que vão compartilhar conosco a produção do seu conhecimento, a produção do conhecimento sobre biogás e as suas experiências com geração de biogás e biometano a partir de resíduos gerados nas áreas urbanas. Para isso, eu vou apresentar agora, com muita alegria, uma cientista de grande valor para o nosso país, a doutora Maria Bernadette Veresch, que tem graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências, mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo, e ela é professora associada do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, da USP. Tem experiência nas áreas de microbiologia aplicada ao saneamento ambiental, atua principalmente nos temas de pesquisa de biofilme anaeróbio, bactérias fototróficas envolvidas na produção de hidrogênio e consumo de sulfeto, e também na microbiologia da redução de sulfato, degradação de compostos tóxicos em reatores anaeróbios, produção de hidrogênio por bactérias fermentativas a partir do bagaço de cana-de-açúcar e aplicação de técnicas de biologia molecular para identificação desses micro-organismos e arqueias, né, as bactérias e arqueias que atuam nesse reator. Então, se nós podemos imaginar que a grande quantidade de produção de conhecimento, né, a não repetição de conhecimento que a gente tem hoje nessa bancada para poder desenvolver essa área. Então, eu gostaria que a doutora Maria Bernadette fizesse a sua apresentação dentro de uns 15 minutos e disponibilizamos, então, depois, mais adiante, oportunidades para os nossos inscritos fazerem algumas perguntas. Por favor, doutora Maria Bernadette, seja bem-vinda. Professora Sueli, agradeço imensamente o convite para participar do webinar do terceiro Fórum Sul Brasileiro. É uma satisfação
muito grande estar aqui, em especial, né, esse agradecimento vai para a professora Suelen, da Universidade de Caxias do Sul, agradeço a Cibiogás e a Embrapa também. Vou fazer um relato aqui, né, nesses 15 minutos, sobre o que nós estamos fazendo em termos de processos fermentativos e metanogênicos, usando resíduos sólidos e água residuária e também esgoto doméstico. Buscando, né, focar as novas tendências, né, para onde vamos em termos de pesquisa, com o objetivo, né, a longo prazo, de propor tecnologias, né, para a recuperação desse material orgânico, né, a partir, então, da degradação daquilo que nós temos na casca de café e polpa, bagaço da cana, casca e bagaço de laranja, casca de bananas, bagaço de malte, né, contemplando também água residuária, esgoto doméstico em reatores anaeróbios. O Brasil, né, é um dos maiores produtores, né, nesse sentido, eu começo falando dos exemplos de possibilidade de aplicação de rejeitos, né, nós temos aqui, no caso, 60 milhões de sacas produzidas no Brasil em 2020, até meados aí de junho, né, representando a formação de uma parte de rejeito que deverá ser disponibilizada, deverá ser removida antes do lançamento, né, nesse corpo receptor. E, particularmente, né, no processamento de café pela via úmida, nós vamos ter a casca e polpa e uma água residuária, rica em matéria orgânica, né, açúcares, e dessa casca e polpa teremos também carboidratos e hemicelulose. Outro exemplo que temos de rejeito, né, embora parte dele, assim como os demais, são usados na ração animal, seria, né, o bagaço da cana-de-açúcar, em função das usinas, né, de açúcar e álcool. Então, somente nesse período de 2019 a 2020, foram produzidas aí, usadas 590 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, né, foram obtidas. Cada tonelada, uma tonelada, gera em torno de 250 quilos de bagaço e 200 quilos de palha e pontas. Está muito bem resolvido esse bagaço da cana, né, que é usado aí na queima das caldeiras, né, em caldeiras, para gerar a bioeletricidade, usado também na ração, mas alguma fração, né, alguma porcentagem pode ser aplicada em reatores biológicos, né, visando a obtenção de biogás. Outro problema sério que temos é o desperdício, né, de frutas e vegetais, numa quantidade razoável, que também pode ser usado, né, em reatores biológicos, visando a obtenção desse biogás. Um exemplo dele, né, desse resíduo, hortifruti, seriam as bananas, cujo o Brasil também é um dos maiores produtores, e nós vamos ter, né, a partir desse resíduo da banana, o fruto, os pseudocaules, talos, cascas e folhas, né, que podem ser usados como matéria orgânica, né, na produção de biogás. Temos também, né, um resíduo proveniente da cervejaria, né? Então, a cada 100 litros de cerveja produzidos, são gerados entre 14 a 20 quilos de bagaço de malte. O bagaço de malte também é usado na ração animal e agora, mais recentemente, ele pode ser aplicado no fornecimento de alimentos, na forma de barras, né? Muito
com a possibilidade, então, né, de não ser tão descartado no ambiente. E o quarto exemplo que temos são os resíduos da indústria citrícola, né? Nós temos casca e bagaço e sementes da laranja. O Brasil é um dos maiores produtores, né, de citros. E na casca temos em torno aí, olha, de 17% de açúcares, 9% de celulose, 10% de hemicelulose e pectina. Então, qual é a ideia do trabalho, da pesquisa que estamos conduzindo? É tirar proveito, né, dessa degradação, dessa remoção em condições anaeróbias, aplicando tanto um resíduo sólido quanto um resíduo líquido, na forma de codigestão, fornecimento de co-substratos carboidratos que propiciem, né, a presença de organismos visando, num período, né, em função desse tempo aplicado no reator contínuo, de um aproveitamento maior desse biogás, né? Hoje, mais recentemente, né, nós temos a possibilidade também de aplicar esgoto doméstico, né, nesses resíduos, para tentar obter relações carbono-nitrogênio, né, favoráveis ao processo. Uma coisa interessante também, que temos visto nas nossas pesquisas, é a possibilidade de usar os micro-organismos autóctones do resíduo, os endógenos, né? Isso é muito favorável, porque são eles que reconhecem, né, aquele substrato de difícil degradação, né, que esse é o nosso tema, propiciando a síntese de enzimas que vão favorecer a liberação desses açúcares e ácidos orgânicos. Então, busca-se essa otimização da produção do biogás a partir desses resíduos sólidos, juntamente com o resíduo líquido. É uma tarefa árdua e a longo prazo, né, após anos de pesquisa, pretende-se buscar e propor essas tecnologias aí alternativas. A nossa dificuldade, quando se trabalha com esses resíduos lignocelulósicos, que são todos os exemplos que eu mostrei anteriormente, é a necessidade do rompimento. Então, para esses resíduos sólidos, temos que fazer um pré-tratamento. Então, existe uma diversidade deles para favorecer posteriormente essa hidrólise e fermentação. Nós temos que romper, né, as ligações na estrutura lignocelulósica, né, liberando a celulose e hemicelulose para a degradação microbiana. Dentre os pré-tratamentos, nós podemos ter uma opção dentre eles físicos, químicos e biológicos, né? Nós temos especificamente, né, no nosso laboratório, a hidrotermólise, que ajuda favoravelmente nessa aplicação. Podemos também fazer um tratamento ácido alcalino, ou mesmo inocular enzimas. Então, podemos isolar determinado organismo, no caso, os fungos são exemplos, né, interessantes de aplicação, obter essa enzima de fungos e aplicar nesse rejeito, né, nesse material lignocelulósico. Temos que também, sempre quando for trabalhar com esse resíduo, fazer uma caracterização físico-química, né, antes e após o pré-tratamento, para verificar, né, quais compostos na forma, né, de carboidratos, ácidos orgânicos, nutrientes, estamos liberando para esse consórcio microbiano, né, antes e após o pré-tratamento, né. Então, nós temos uma tendência a buscar, né, favorecer a liberação desses açúcares para poder possibilitar o crescimento microbiano, né.
Então, aqui é um exemplo da casca e polpa de café, onde foi aplicado um sistema de hidrotermólise numa temperatura de 200 graus Celsius durante 10 minutos. Temos aqui, né, um exemplo também de caracterização dos resíduos da banana. Então, veja, o resíduo da banana oferece aqui 56 gramas por litro de matéria orgânica, é algo razoável. 31 gramas por litro de carboidratos. São quantidades expressivas de material orgânico, né, que pode ser usado. Podemos fazer também, olha, uma produção de hidrogênio a partir desse bagaço, via um pré-tratamento preliminar, né, em autoclave, e aí monitora-se essa produção de hidrogênio. Nos nossos trabalhos também, observamos e buscamos, né, fazer um planejamento fatorial para poder enxergar a melhor condição em termos de obtenção desse biogás. Isso tem que ser feito, né, em termos de tecnologias. Podemos também, olha, obter o metano, né, a partir de bagaço de malte, variando, no caso, na legenda, as condições de hidrotermólise, buscando qual é a melhor estratégia para poder favorecer essa metanogênese. Buscamos também, aqui, sempre associar a condição experimental à definição e caracterização microbiana. Por quê? Porque isso é favorável ao processo biológico. No passado, não era importante conhecer a flora microbiana. Hoje, nós precisamos conhecer para poder propor essa tecnologia em função daquilo que temos nos sistemas biológicos. Então, no caso desse exemplo, via hidrotermólise do bagaço de malte, olha, nós enxergamos que a severidade, que é uma temperatura e tempo, né, de 4,2, foi favorável para obter um hidrolisado, né, desse bagaço de malte e favoreceu a presença em reator biológico de diferentes gêneros fermentativos e metanogênicos, né? Podemos também, no caso, a partir dos resíduos de café, olha, essa foi uma possibilidade muito interessante, porque em função das condições reacionais, pH 7, temperatura e headspace, nós enxergamos alterações nas populações. Então, tivemos uma rota de produção de hidrogênio a partir da predominância, né, de Clostridium. Tivemos uma rota de produção de etanol em pH 5,5, tendendo ao ácido, numa temperatura um pouco mais elevada, com outras populações predominantes, e tivemos a rota do ácido lático em pH 4 e temperatura de 30 graus. Então, sempre associar ao processo biológico a dinâmica reacional, a caracterização desses micro-organismos. Estamos agora, né, buscando tecnologias para favorecer no mesmo ambiente reacional, né, a degradação, a remoção desse carbono em reatores contínuos. Então, um exemplo recente é esse reator estruturado de fluxo, né, ascendente, aonde temos em determinados anéis a passagem desse líquido da água residuária e em outros deles nós colocamos o bagaço, que pode ser de cana, malte e etc., né, para tentar reter micro-organismos e buscar a sua degradação.
Temos também a possibilidade de usar os lisímetros, né, em termos controlados, em escala real e de bancada, buscando a produção de ácidos orgânicos e biogás. Esse exemplo foi feito com papel, né, o papel reciclado, né. Então, outra possibilidade de obtenção de biogás. A partir desse lisímetro, né, em condições diferentes de temperatura e com o inóculo obtido a partir do rumen de bovinos, conseguimos enxergar rotas de produção de ácidos orgânicos, né, definir essas rotas em função da identificação desses micro-organismos. Ambas, independente da temperatura, elas foram para ácido acético, todavia mudando as populações microbianas. Estamos aplicando também, né, agora com um pouquinho mais de cuidado e em menor proporção o resíduo sólido, né, a possibilidade de usar um reator EGSB, que ele tem uma recirculação, que favorece, né, esse contato e maior transferência de massa. Ele tem também um leito de lodo granulado, né, um granular, cuja composição é mais ou menos 50% de fermentativas, 50% de metanogênicas, na utilização de resíduos de restaurante, associado a resíduos de citros e esgoto sanitário, tá? Juntamente com dejetos de suinocultura. Então, a tendência é a complexidade, buscar a complexidade do resíduo para obtenção desse biogás. Temos também a possibilidade de aplicar nanopartículas de ferro e níquel em reatores em batelada e contínuos para viabilizar, melhorar essa produção de hidrogênio a partir de bactérias fermentativas com a vinhaça da cana-de-açúcar. Num reator de leito fluidificado, onde é imobilizada as nanopartículas no interior da argila e depois imobilização desse consórcio microbiano. Agradeço o convite e a minha apresentação se encerra aqui, né? Estou aberta para as perguntas. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Bernadette. Eu vejo que a gente tem bastante complexidade nessas misturas de resíduos, mostrando que a gente pode valorizar, sim, a codigestão, né? E também eu percebo dessa apresentação, que eu acho que vai ser muito importante na final da discussão, o aproveitamento de coprodutos, não só o metano, né? Os ácidos, que tem bastante valor no mercado, e o hidrogênio, que é muito importante para a nossa área de energia. Agradeço a sua participação e vamos oportunizar o professor Jucá fazer a sua apresentação para que a gente possa debater esses temas conjuntamente. O professor José Fernando Tomé Jucá, da Universidade Federal de Pernambuco, ele tem a sua atenção voltada ao aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Engenharia Civil de Geotécnica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Politécnica de Madrid e pós-doutor pela Universidade de São Paulo. O professor Jucá é titular da Universidade Federal de Pernambuco, um atuante professor na área da pesquisa, muito voltado a colaborar conosco no CNPq como pesquisador e como
colaborador de gestão, né, das bolsas de produtividade, enfim. O professor, ele tem a criação de um grupo de pesquisa em geotécnica ambiental, onde coordena vários projetos de pesquisa financiados por agências de fomento, entre elas programas de apoio a núcleos de excelência, como o Pronex, entre outros. FINEP, BRDE, nas áreas também de geotécnica ambiental, bioenergia e tecnologias para tratamento de resíduos sólidos. Atualmente, o professor coordena a rede de pesquisa de biogás para estudos do aproveitamento energético do biogás em aterros de resíduos sólidos, financiada pela FINEP, e desenvolve o projeto Geotecnia ambiental aplicada a aterros de resíduos sólidos, financiados pelo CNPq, e participa do projeto Cidade Sustentável por meio de planejamentos e tecnologias inovadoras, executado pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Professor Jucá, gostaríamos de ouvir um pouco das suas experiências. O seu currículo não está sendo lido todo aqui, também como da doutora Maria Bernadette, porque a produção é muito grande, então os nossos inscritos vão receber o site. O professor também tem, a professora Bernadette, o professor Jucá, tem muita experiência na geração de novos recursos, né, para novos cientistas, então um grande número de alunos de iniciação, e vamos trabalhando então nesse sentido acadêmico no nosso primeiro encontro aqui, e à medida que vai passando o tempo a gente vai entrando mais na área técnica. O professor Jucá também tem grande experiência na área técnica. Por favor, professor, esteja à vontade. Tá. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a comissão organizadora desse Fórum Biogás e Biometano. É um fórum sul-brasileiro, né? E aí eu me sinto um pouco assim, meio visitante, mas com muita alegria mesmo. Já tive muitas vezes em contato com os pesquisadores do Sul e tenho uma relação muito forte com esses pesquisadores, não só através desse projeto FINEP, que envolve 9 instituições, algumas delas do Sul, mas também por outras atividades. Eu queria agradecer também a Sueli, você, por essa apresentação gentil e carinhosa, e queria também agradecer ao CI Biogás, à Embrapa, que me ligou preocupada de eu poder participar, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, vou disponibilizar aqui minha apresentação. Espero que não seja cansativo para vocês. Vou aqui sair aqui um pouco e vou colocar ela aqui. Bom, então, o assunto que eu estou querendo colocar para vocês, está dando para ver bem aí? Pessoal? Oi, gente. Eu estou sem ouvir vocês. Vocês estão... Está disponibilizado a apresentação para vocês? Ok. Então, eu vou avançando, tá? O tema é esse, aproveitamento energético do biogás de resíduos sólidos urbanos, tá? Existe uma série de coisas que a gente pode conversar sobre esse assunto. Eu vou tentar, vamos dizer assim, apresentar várias coisas e, no fim, a gente faz um debate que eu acho que vai ficar mais animado para todos, tá? Então, passando adiante. Oi. Alguma... Deixa eu saber o que houve aqui. Entrar em tela cheia. E... Ok. Então, vamos passando aqui. Hoje, uma preocupação grande
é com a questão ambiental, né? Desde o Acordo de Paris, em 2015, existe uma preocupação em manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. Todo mundo está acompanhando isso. Existe uma grande uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, os órgãos ambientais, a sociedade como um todo tem interesse em reduzir as emissões. As metas do Brasil são muito ambiciosas. A gente pretende reduzir em 37% até 2025, daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos, 43% as emissões, né? Então, por enquanto, o que a gente tem feito é só crescer com elas. E um dos aspectos importantes é que na área de resíduos existe realmente uma necessidade de a gente se adaptar a essa realidade necessária, ou seja, reduzir emissões, que é um dos aspectos relevantes do aproveitamento do biogás de resíduos. Então, uma das coisas boas é promover a disposição adequada dos rejeitos em aterros sanitários, com coleta centralizada do biogás para queima ou aproveitamento energético, tá? Mas também o aproveitamento de resíduos recicláveis é importante, a reciclagem da fração orgânica ou fazer a biodigestão em biodigestores da fração orgânica, tá? E promover a recuperação energética de rejeitos em escala industrial, coprocessamento, por exemplo, CDR, combustíveis derivados de resíduo, que é um tema em pauta, existe muita discussão, a gente criou um grupo até para discutir isso. Em termos de tecnologia de tratamento, no Brasil, a gente tem poucas unidades como essa. Existem umas 4 ou 5 unidades de reciclagem, e a gente está trabalhando na direção de aumentar essa quantidade, tá certo? A gente sabe que os materiais que estão disponíveis para serem coletados e reciclados, eles têm uma grande mitigação de dióxido de carbono e, por isso, eles são importantes e essa tecnologia é muito importante de ser perseguida por nós, tá? Existe também alguns incineradores com geração de energia ou grandes manuseios de materiais plásticos para combustível derivado de resíduo, que é uma outra forma importante de energia, tá certo? A matéria orgânica, ela é um aspecto muito relevante, porque praticamente a maioria das cidades brasileiras possui uma fração orgânica de 50%. É muita matéria orgânica que está indo destinada aos aterros sanitários, o que é uma pena muito grande. A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um aproveitamento em compostagem, o Brasil aproveita 0,03% da fração orgânica em compostagem. Isso é um número que não existe, nem na América do Sul, nem na América Central, nem no mundo. Isso é uma coisa realmente irrisória. E, na realidade, a experiência do Sul e de experiências na Europa são, isso aqui, por exemplo, uma experiência na Europa, de compostagem, maturação, etc., em grande escala, tá? Do ponto de vista de energia, e falando de tecnologia de tratamento de resíduos, eu não pretendo aqui estar detalhando essas informações, mas considerando aqui uma tonelada de resíduos, certo? A gente tem um poder calorífico de X, uma fração orgânica de Y, uma umidade, etc. Então, se essa quantidade de resíduos vai para um aterro sanitário, certo? A gente tem um rendimento energético entre 15% e 30%. Por quê? Porque os materiais estão todos misturados. Então, ali existem resíduos orgânicos, não orgânicos, etc., um junto com o outro, e dificilmente os aterros se organizam para ter células só de energia. Poderia ter, tá? Os biodigestores, por sua vez, já crescem bastante, tá? Muitas vezes os biodigestores trabalham com matéria orgânica misturada, e essa matéria orgânica ela não é fruto de uma coleta seletiva de orgânicos. Então, o rendimento também não é alto.
o maior rendimento energético que a gente tem se deve ainda, por incrível que pareça, aos incineradores, e o maior percentual desse rendimento energético se deve à energia promovida pelo vapor. A eletricidade tem apenas 30% de rendimento, no caso de incineradores, energia elétrica, e o vapor, a energia, o calor promovido pelo vapor, ele pode chegar a 60%. Então, isso é uma coisa interessante que depois a gente pode discutir. Mas em termos de resíduos orgânicos, 1 tonelada de resíduo, como eu disse, tem 500 quilos de resíduo orgânico. E, portanto, a gente pode gerar aí entre 90 e 100 normais de metros cúbicos de biogás com 1 tonelada de resíduos, tá? E uma normal metro cúbico de biogás, a gente tem 55% do metano, que é o gás que gera energia. Portanto, 1 tonelada de resíduos orgânicos pode gerar aí 50 normais metros cúbicos de metano. Qual é a realidade do Brasil? O Brasil tem crescido a quantidade de resíduos de uma forma muito significativa. Olha, em 2011, era 61 milhões de toneladas, certo? Em 2017, são 78 milhões de toneladas, certo? Então, o crescimento de resíduos ao longo de cada ano é em torno de 1%, tá? Ele cresce, inclusive, mais do que a receita do PIB. As empresas que trabalham em resíduos, elas têm crescimento praticamente contínuo. Esse é um dado obtido pela Brelp ao longo desses anos, e isso é a movimentação financeira das empresas que trabalham na área de resíduos sólidos urbanos. Depois Gabriela vai poder comentar um pouco sobre isso, se ela quiser. A população cresce num valor inferior a 1%, e o crescimento do setor de resíduos cresce da ordem de 4% a 5%. Teve um ano aqui que explodiu, 8%, mas é um setor bastante promissor. No entanto, no Brasil ainda temos muitos lixões, tá? Apenas na região sul destacam-se assim, a maioria dos 5.570 municípios estão cobertos por aterros sanitários, e na região norte, nordeste e centro-oeste, apenas as capitais. Esse é o número, tá? Dos 5.570 municípios, 40% deles são atendidos por aterros sanitários, enquanto que os demais, tá? Quase 60%, são atendidos desses municípios, são atendidos por lixões ou aterros controlados, o que é uma pena num país como o nosso, tá? Naturalmente que a gente tem aqui um cenário de emissões, e naturalmente que os aterros têm uma quantidade de emissões, até porque gera metano, os aterros controlados, lixões. Isso, se a gente computar a quantidade de emissões que o Brasil faz, são quase 30 milhões de toneladas de CO2. Olha, a gente gera 78, tá, por ano. E essas emissões são quase 30 milhões de toneladas de CO2. Veja que a gente quase emite a metade, que são os resíduos orgânicos. Os aterros, ele tem uma produção de energia, tem emissões, tem perda de gases pela camada de cobertura, tem uma parte que se oxida, tem alguns aterros que aproveitam a energia, tá? Mas na prática, o que é um aterro de lixo? Um aterro sanitário, ele tem uma atividade microbiana. A professora Bernadette falou já bastante bem sobre isso. Tem uma geração de gás e chorume, tá? Depois ela tem uma captação e drenagem desses gases dentro do aterro, e finalmente esses gases aproveitados podem gerar energia, tá certo? Então isso é o procedimento, as etapas da geração. Se a gente olhar o depósito de resíduos como um bioreator, a gente entra com rejeito e entra com gás. E o que é que gás, no caso, ar, né? Oxigênio e hidrogênio. O que é que sai? Sai metano, sai dióxido de carbono e H2S, alguns outros gases. E sai também lixiviado. Tudo isso podia ser melhor aproveitado. Tem a água de infiltração
a gente tem um balanço de massa, o que entra, o que sai, o que fica, o que degrada, tá? E a gente tem a composição de cada um dos resíduos que entram nesse balanço de massa, certo? E que gera gás, que tem um tratamento ou aproveitamento do gás. A gente pode quantificar tudo isso, tá certo? Então, a gente tem os resíduos degradáveis, os estáveis, certo? A gente tem a razão de degradação de cada uma das substâncias que estão presentes nos aterros, ou seja, isso é um inventário que é possível ser feito, a gente tem feito, mas nem todo mundo faz, tá certo? E no Brasil, a gente tem alguns exemplos de aproveitamento de biogás ou também de biometano. A diferença de biogás e biometano está na concentração, certo? Do metano, por exemplo, no biogás está 55% a 65%, ordem de grandeza, que a gente trabalha em resíduos, e de metano está entre 90%, biometano está entre 90% e 95%, certo? CO2 tem essas quantidades, repare que existem diferenças muito grandes entre biometano e biogás, tá certo? Na parte de comercialização, há quem diga, e a gente inclusive discute bastante isso, existe a possibilidade de comercializar o metano como eletricidade, e aí a gente vai concorrer com a hidroeletricidade, com energia fotovoltaica, com energia eólica, etc. Tá? E existe o biometano, que se transforma em gás para, vamos dizer, abastecer frota de veículos, etc. E aí a gente concorre com o preço do dólar, né? E o preço do dólar tem subido e tem se mostrado bem interessante o uso de biometano no aproveitamento do gás colocado dentro da malha de gás natural. E depois, esse gráfico também não é para ninguém ler, mas depois vai ficar disponível aí, mas são todos os aterros do Brasil de resíduos sólidos urbanos, certas cidades, o tipo de aproveitamento, energia elétrica, biocombustível, queima de metano, energia elétrica, biocombustível, a potência instalada, a vazão de metano, os investimentos que foram feitos e algumas observações. Isso é bom de a gente saber que existe bastante bons exemplos no Brasil e a gente tem alguns casos, vamos dizer assim, famosos. Por exemplo, o aterro Bandeirantes São Paulo, um aterro gigante, que teve aproveitamento energético bastante importante, bastante, vamos dizer assim, o maior exemplo que a gente teve, talvez o primeiro de maior importância no Brasil, tá certo? Um aterro daquele jeito que eu expliquei antes, ele capta o gás, ele tem bastante gás, se a gente não aproveitar, vai se perder. Isso é um controle da camada de cobertura. Existia perdas de camada de cobertura de 504 metros cúbicos de metano por hora. Olha quanta perda de energia que a gente tem num aterro dessa dimensão. Fizemos um trabalho para levantar essa perda e para dar solução para reduzir as perdas. Isso é a rede de captação do biogás desse aterro, só para dar um exemplo. Hoje esse aterro está encerrado e ainda continua gerando gás. São as conexões, cabeçote, as redes ou manifolds de captação do gás, os queimadores, os sopradores, a área interna da usina. Aqui são os motores Caterpillar, cada um tem uma potência instalada de 1 mega, tem 22 motores aí trabalhando para gerar energia elétrica, que é colocado na rede da Eletropaulo, né? Existe um controle tecnológico dessa automação desses motogeradores, certo? E aqui é uma vista externa dessa usina, tá? Por outro lado, um outro exemplo legal, e para terminar, certo? Captação e purificação de biometano, uma experiência bem legal em Caucaia, no Ceará. Veja, a gente saiu aí de São Paulo, foi para o Ceará, tá? E eles estão produzindo, nessa etapa atual, 100 mil normais metros cúbicos por dia de metano, o que é uma coisa muito importante, tá certo? E eles estão vendendo para a rede Cegás, certo? Para injeção direta no gasoduto da concessionária, que é a Cegás, tá? Então, isso foi feito um levantamento, um estudo, a produção de biometano em milhões de normais metros cúbicos por ano, até 2034, tá?
Isso são 250 poços construídos e ainda vão ter outros poços a serem construídos na rede, tá? Isso é atividade de campo para coleta desse biogás. Aqui são poços vertical de captação. Aqui a concentração do metano, olha, 56% aqui, CO2 43%, O2 do biogás, depois ele é purificado, tá? Ele, como biometano, é colocado na rede Cegás para mercado veicular, para mercado industrial, para o mercado residencial, tá certo? E aqui a planta de purificação da rede, tá? Isso tem um aterro aqui sanitário aqui do lado, o aterro de Calcaia, e daqui vem o gás que é purificado nessa planta, tá? Isso é uma subestação de eletricidade, não interessa, certo? Essa atividade de biometano, certo? Ela pode ter aqui um custo evitado de gasolina, por exemplo, de R$ 208 por tonelada. Isso é um número interessante que depois a gente vai poder discutir. Aqui está a equivalência energética do biometano em relação ao diesel, a gasolina, o etanol, tá certo? Que é muito interessante de a gente observar também os aspectos financeiros. Praticamente é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, tá certo? E agradecer pelo tempo despendido. Fico no aguardo à disposição de vocês para dúvidas, questões que vocês, porventura, queiram falar, tá? Muito obrigado a todos, uma satisfação. Doutor Jucá, uma alegria a gente ouvir as suas experiências e nós aqui no Sul estamos chamando o pessoal justamente do Nordeste porque nós queremos aumentar em muito nossos parques de produção de biogás. Então, a gente tem que buscar os profissionais que têm muita aplicação nesse sentido. Por isso, essa interligação do Nordeste e do Sul aqui é muito promissora. Agora, de pronto, eu já vou passar para o nosso próximo debatedor, a nossa próxima debatedora, mas antes eu gostaria de lembrar que a gente tem umas oportunidades de inscrição com custos reduzidos até o dia 14 de setembro. Então, os nossos inscritos que estão participando desse evento podem fazer uma inscrição, então, com valores menores, promocionais, no nosso site que está aparecendo aqui no nosso webinar. Neste momento, então, eu gostaria de chamar para o nosso debate e mostrar as suas experiências a mestra, nossa colega aqui, a Gabriela Otero, da Abrelp. A Abrelp, para quem não tem muita associação com esse termo, seria a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A Gabriela, ela é geógrafa, ela é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, ela atua como coordenadora técnica da Abrelp e gestora local de projetos de coordenação internacional com a CCAC, MSWI e a ISWA. Possui 10 anos de experiência na área de consultoria e assessoria ambiental, dos quais 2 anos foi assessora técnica de um projeto de cooperação internacional sobre gestão, educação e participação ambiental entre as universidades, financiados pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento. Gabriela, por favor, nos faça conhecer as suas experiências, porque nesse gradiente estamos vindo da academia, né? E estamos vindo direto para a prática, porque todos esses setores são importantes para os conhecimentos para a rede de biogás. Por favor, a sua apresentação. Obrigada, professora Suelen. Também agradeço a organização do terceiro fórum. É uma honra, né, ou um desafio enorme falar depois dos professores, a Maria Bernadette e o professor Jucá, com quem a gente
já teve bastante proximidade, e esperamos contribuir, né? Tem aí mais 2 dias de fórum, e sabemos que tem um pessoal altamente gabaritado, que vai trazer muito conhecimento técnico para todos os participantes, e esperamos aí humildemente trazer alguma experiência da Abrelp. Eu não poderia deixar de começar, claro, falando um pouquinho da associação. Então, a Abrelp, ela tem essas empresas de limpeza pública, né, como associadas, e também consegue articular e dialogar com organizações internacionais, sempre visando trazer a expertise técnica, né, conhecimento técnico de fora, adaptado, e por que não também trazê-lo para que estimule deixa eu só colocar no modo tela cheia, ótimo, que estimule a produção interna, né, o nosso desenvolvimento acadêmico, técnico, científico no país. E eu acho que essa charge que eu costumo trazer já há algum tempo, ela traduz muito bem, estamos todos no mesmo barco, seja de qual setor sejamos aí provenientes. Então, tomara que consigamos remar na mesma direção, essa é a nossa esperança. Bom, eu começo com um questionamento, em cima do questionamento do painel, que é se estamos desperdiçando. Para responder, eu trago o questionamento se o orgânico é metade do problema ou metade da solução. Porque há muitos e muitos anos, quando se fala de resíduo sólido, sempre se coloca a importância da fração reciclável, né? Ela desperta paixões, ela traz muitos setores e movimentos organizados que militam e que falam muito dessa fração, mas acabamos esquecendo que metade do que é gerado no Brasil é resíduo orgânico, né? E é uma fração que é altamente poluente se mal gerenciada, é uma fração que tem, ao mesmo tempo, um potencial enorme de recuperação e, muitas vezes, num custo mais baixo, né? E numa pronta resposta às demandas do país em outros setores. O setor de resíduos, ele é um coringa, né? Ele transversaliza, e eu acho que esse é um dos principais motivos de estarmos aqui, é justamente para falar o quanto ele pode ser aproveitado para eletricidade, para combustível veicular, para gás natural, para fertilizante. Então, ele é um mega coringa. E de que fração estamos falando, né? Então, falamos desse potencial, perguntamos se ele é desperdiçado, mas com base em que números? Da onde estamos trazendo essas informações? Bom, a Abrelp já há quase 15 anos faz o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, que é aquela pesquisa direta com as municipalidades para saber dados de geração, coleta, disposição final. O professor Jucá nos brindou com alguns dados da Abrelp, né, ao longo do tempo, a série histórica, e também as questões de investimento, ou seja, recursos movimentados dentro do setor. E, para começar a nossa discussão, hoje, os números são 216 mil toneladas geradas anualmente, né, por dia, desculpa, o número anual é quase 79 milhões de toneladas. Isso vem indicando um crescimento médio de 1% mesmo ao ano, de 2017 para 2018, quase isso. E a coleta tenta acompanhar essa geração, né? A geração, ela não só ultrapassa a questão do PIB, mas também do crescimento populacional. Temos muito mais resíduo crescendo, né? Esse volume sendo gerado numa curva crescente do que a população brasileira. E em termos de coleta, ainda deixamos passar quase 8% de tudo que é gerado, acaba indo para um destino não conhecido. Tá? Então, a coleta em si tem aí quase 200 mil toneladas dia de desafio, de gerenciamento, de política pública, de consciência, a educação populacional diariamente, né? É um desafio enorme para as prefeituras. Temos a geração, temos a coleta, e para onde vai esse resíduo coletado? Bom, o caminhão da coleta, ele tem 2 caminhos a seguir. Por um lado, infelizmente, em nosso país ainda temos aí lixões a céu aberto, aterros controlados,
em grande número e que acabam recebendo cerca de 40% dessa tonelagem diária, né? Os municípios ainda caminham para esse lado, infelizmente, pelo baixo custo, pela precariedade e pela também falta de visão política, porque, afinal, a inércia, o não fazer nada e continuar levando para lixões, também tem um custo para a saúde, um custo de infraestrutura, um custo no médio e longo prazo, que deveria ser visto pelos gestores. E, por outro lado, temos o caminho, né, o caminho verde, o caminho teoricamente bom, que é o de ir para uma disposição ambientalmente adequada. Mas tenhamos consciência, né, não temos aí aterros sanitários infinitos ou áreas infinitas para futuros aterros sanitários, temos que usar com muita parcimônia e muita sabedoria essas unidades que já estão em operação, porque construir um aterro sanitário também tem seus impactos ambientais, e a própria operação dele, se não feita, né, bem, acaba gerando o maior tema aqui do nosso fórum, que é o biogás, mas, obviamente, o metano, que é um poluente climático de vida curta, mas que é muitas vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono. O professor Jucá também já pontuou, e aqui nós reforçamos, a matéria orgânica no Brasil corresponde a 50% do nosso resíduo sólido urbano. Eu aproveito até para anunciar aqui que nós, até o final do ano, estamos fazendo vários estudos de gravimetria e vamos lançar uma gravimetria atualizada do país e também regional, para que, enfim, possamos embasar ainda mais políticas públicas. Precisamos conhecer o resíduo. Até mesmo para novas tecnologias de geração, aproveitamento de biogás, para eletricidade, para biometano, nós precisamos ter dados, né? Planejamento, projetos pautados em números, e não em achismos e futurologia. Se bem que hoje em dia a futurologia não é nada mal, né? Quem imaginaria que teríamos uma pandemia em 2020 e estaríamos fazendo fórum de forma online, né? E dando certo, e dando super certo. Então, precisamos ter um pouco de cautela ao fazer esses planejamentos para trazer dados, e isso é possível e essencial no setor de resíduos. Bom, dessa trajetória até aqui, é um sistema linear, né? Acredito que todos concordem, e que ainda que tenhamos uma disposição de quase 60% do coletado para aterro sanitário, é um sistema que não é tão sustentável ao longo do tempo, porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca que somente rejeitos deveriam ir para aterros sanitários. E hoje, nós ainda estamos levando resíduos, né? Muita carga orgânica, muita carga reciclável da fração seca, tendo essa disposição final, que é uma disposição em solo, né? É uma disposição que, enfim, pode ter um aproveitamento, uma valorização bem melhor do que a atual. E em termos de reciclagem da fração seca, há números que dizem entre 3%, outros que 8%. Bom, ainda que estejamos falando quase 30 anos a respeito de coleta seletiva, reciclagem, inclusão social, ainda não conseguimos chegar em um número que seja um número real, factível, né? Os municípios hoje, né, declaram cerca de 3%, né, pela coleta seletiva formal, mas sabemos que tem um setor informal bastante atuante e que tem também seus números e que precisaria reportar novamente a importância dos dados. Precisamos do esforço de municipalidades e do setor mesmo de limpeza pública e desse setor informal, para que consigamos, e da própria indústria, para trazer esse número real. E a compostagem, na verdade, o professor Jucá trouxe até o número de 0,03, não dá nem para falar muito bem, a gente até jogou um pouco para cima, contemplando aí iniciativas de compostagem e de digestão. Mas eu posso responder para vocês que, exceto 1 ou 2 casos no Brasil, não temos a digestão anaeróbia de resíduo sólido urbano da fração orgânica segregada na fonte. Não há plantas hoje que estejam rodando bem com essa fração, exceto algumas iniciativas piloto, mas muitos projetos ainda no papel, né? Rodando de verdade, que nós possamos visitar
em termos de digestão anaeróbia, infelizmente, temos aí um campo enorme, né, para trabalhar. Ou seja, não podemos ver como com um copo meio cheio ou como um copo meio vazio. Vai depender muito do nosso ponto de vista, de ver essa oportunidade. Eu gosto de fazer essa alusão ao copo cheio ou copo meio vazio, porque se nós olhamos os dados, né, e vemos que o país tem quase 3 mil lixões e aterros controlados, que nós temos aí 76 milhões de pessoas afetadas pelos danos da fração orgânica mal gerenciada, se temos um custo ambiental dessa má gestão em cerca de 14 bilhões de reais, uma inadimplência, né? O professor Jucá trouxe o número do mercado, mas infelizmente a inadimplência no setor público é enorme, enorme. Então, muitas empresas privadas que prestam o serviço estão prestando o serviço, né, que é de utilidade pública, que é de bem público, mas não estão recebendo. E ainda engatinhando na coleta seletiva dos resíduos secos, tentando acompanhar essa montanha crescente de resíduos que não para, né? O nosso território brasileiro ele não está expandido na mesma proporção que a quantidade de resíduos. Na verdade, nós estamos sobre o mesmo território e tendo que conviver pessoas e resíduos e muito desperdício, né? Muito desperdício. É uma questão muito cultural, muito educacional também, e de políticas públicas que inibam esse tipo de comportamento. O otimista vê o copo meio cheio. Então, ali o copo meio vazio, ele traz essa problemática, ele traz um pouco de desânimo, mas se nós olhamos para o copo meio cheio, cuidar da fração orgânica é metade do problema resolvido, né? Então, metade. Pensemos assim. A transversalidade que eu comentei logo no começo, então, é um privilégio trabalhar num setor que pode dialogar e contribuir com todos os outros setores e também com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030. Se for olhar, cada um deles tem um toque de gestão de resíduos bem feito. A coleta seletiva da fração orgânica, quando feita, ela melhora automaticamente a separação da fração seca, ou seja, cuidar da parte orgânica contribui muito para a qualidade dos recicláveis comumente, né, colocados, papel, papelão, vidro, plástico, metais. Novos negócios, geração de emprego e renda, mitigação das emissões, também é uma grande preocupação da ABRELP. Não à toa nós somos representantes da Climate and Cleaner Coalition, que é a coalizão pelo clima e ar limpos, secretariada pela ONU Meio Ambiente, que é justamente para trazer esses recursos internacionais para projetos no Brasil. E eu coloco a questão de copo meio cheio, copo meio vazio, mas, na verdade, verdade mesmo, a gente precisa saber quem vai lavar o copo, né? Bebida, água, o que fazemos com esse copo? E aí temos poder público, setor privado e sociedade para fazer, né? Para pegar esponja, detergente e lavar esse copo. 2 anos atrás, nós fizemos uma cooperação com a Biogás, né, a Associação Brasileira do Biogás, com quem nós temos uma parceria muito boa, e nós aqui colocamos uns trechos de um folder que nós produzimos junto com a Biogás, e que vai ficar disponível no nosso site, mas eu também coloco para a organização disponibilizar para vocês. Ele é bem factual, ele é 2 páginas, onde nós mensuramos. E aí eu respondo a pergunta do painel: sim, nós estamos desperdiçando. E não desperdiçamos pouco, desperdiçamos muito. Esses dados foram produzidos a partir do panorama da ABRELP, né, do potencial da fração orgânica, da coleta realizada. Então, nós temos aí um potencial de biogás de captação de 7,6 bilhões de normais metros cúbicos por ano, né? Não que isso seja captado, isso aqui é o potencial só a partir dessa geração, né, entre outros dados. Então, podemos ver não só o biogás, o biometano, como também energia elétrica. E aí, puxando um pouquinho para o sul, que é a nossa, né, a área geográfica desse fórum, mas, obviamente, gente do Brasil todo.
e agradeço, né, que vocês estejam até aqui assistindo a minha fala. O próprio Sul, também pegando a questão da geração de resíduos, estimado pela Abrelp, o potencial desse biogás gerado em condições anaeróbias, tem aí também um potencial muito grande, e se nós fôssemos converter em energia, o quanto nós não conseguiríamos cobrir de consumo domiciliar em cada região. Então, no Sul, por exemplo, 24% das residências poderiam ser abastecidas com energia a partir do resíduo sólido urbano, do biogás gerado a partir dessa fração. Então, é um potencial muito grande, chegando no Nordeste a quase 46%. É muita coisa, sim, nós estamos desperdiçando. E colocando, então, pegando o resíduo que já é encaminhado para aterro sanitário e o que nós perdemos nesses aterros, porque, infelizmente, nem todos têm uma captação eficiente, a conversão desse biogás em energia, né? A grande maioria simplesmente queima no flare. Né? Nós temos um potencial também perdido. Até estimamos que 9% do potencial foi utilizado só para a eletricidade do que foi encaminhado para aterro sanitário, e menos de 2% foi convertido em biometano, que pode ser usado para abastecer a frota de coleta, pode ser utilizado para abastecer a demanda de gás domiciliar. Então, nós temos, sim, um potencial enorme de perda, de não investimento e de não ter essa visão de, não diria só o investimento, porque investimento nós conseguimos até, né, parcerias público-privadas, nós temos fundos internacionais que olham para essa mitigação, olhando para o clima, mas o problema maior nosso é a sustentabilidade dessas unidades ao longo do tempo, e aqui entram os municípios, os consórcios, que precisam ter taxas, né, precisam trazer essa sustentabilidade, essa segurança jurídica para esses investimentos. E nós temos visto um movimento bem interessante, muito consciente, de municipalidades dispostos a fazer essa cobrança de forma consciente, justa, equilibrada, para trazer um aproveitamento melhor dessa fração, uma geração de emprego que compensa esse investimento e que dá sustentabilidade e uma condição melhor, né, saúde pública para a população como um todo. Não é só uma questão econômica, aliás, não é mesmo. A gente tem que olhar sempre o médio e longo prazo e ver os benefícios desses investimentos. Eu até já apresentei um pouco a Abrelp aqui, só para reforçar. A Abrelp é o capítulo nacional da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, representamos a Coalizão pelo Clima e Ar Limpo também, entre outras instâncias da ONU, e temos cerca de 50 empresas associadas por todo o Brasil, presente em todas as regiões. Todas as nossas publicações são gratuitas, não confiem se alguém quiser cobrar, nossa produção de conhecimento, ela é gratuita e disponível na nossa plataforma e nas redes sociais também, todos são mais que bem-vindos, e agradeço a oportunidade, sigo aqui para as perguntas e sigo também à disposição através do meu e-mail. Muito obrigada. Bom, agradecendo, então, a professora Maria Bernadette, ao professor Jucá e a Gabriela, e lembrando que, na sequência, nós teremos as perguntas. Então, fique conosco. Só queremos passar alguns avisos. Na próxima semana, vocês receberão um link com uma pesquisa, e quando nos devolverem a pesquisa, nós vamos encaminhar o certificado digital e também as apresentações disponibilizadas pelos nossos debatedores. Lembrando que os webinars continuam amanhã com o tema Como tornar uma planta de biogás no agronegócio mais eficiente e lucrativa, também às 10h30. Na sexta-feira, o tema será Biogás no Brasil, quais os avanços e perspectivas de futuro? Então, vamos continuar no processo. E antes de darmos sequência com as perguntas, vamos reforçar um agradecimento aos nossos patrocinadores da cota Master, a Golar Power, da cota Prata, BRDE, Leão Energia e Sulgás, da cota Bronze, a B Energy, a VIT, CHP Brasil, Enermac
ERBR, GNPW, Janus e Perger, Lumen e UBI. E também aos nossos apoiadores, a Biogás, a Brelp, APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, SIC Caxias do Sul, Fierg Senai, Rede Biolac, Sebrae, Cimex, Simplas, Univates e também aos apoiadores Astap, Fazenda Trevisan e a todos que se envolveram com este evento. Então, vamos dar sequência agora com a professora Sueli, a nossa coordenadora, que vai dar a sequência com as perguntas. Bem, eu particularmente aproveitei muito essas apresentações, né? Porque a gente saiu desde biologia molecular até o recolhimento dos resíduos. Então, é para quem está inscrito aí um pouquinho aprender sobre o tema. E também eu acho que a Gabriela finalizou bem, fechando a nossa avaliação aqui. Pelo menos ela mostrou bem o que nós queríamos dizer, que é realmente sim, estamos desperdiçando energia, né? Enquanto outros países plantam milho para poder produzir energia, nós, com todo esse resíduo, gente, nós temos que fazer esse aproveitamento, né? A gente vê que o aproveitamento é maior no centro do país, onde a densidade populacional é maior. Essa é uma dúvida que depois nós podemos discutir, mas talvez a pressão tenha aumentado nessas regiões, a pressão ambiental, e por isso ela é mais efetiva, mas o que nós queremos é fazer o Sul também fazer esse investimento de tempo. Nos debates, algumas perguntas foram direcionadas, então eu vou começar com as perguntas que foram direcionadas. Essa primeira pergunta vai para a doutora Maria Bernadette, que foi feita pelo Eduardo Amorim. Ele pergunta, a professora já previamente respondeu no grupo, mas eu gostaria que a professora repetisse para nós, para que todos nós possamos ouvir. O Eduardo Amorim pergunta, professora Bernadette, vocês pensaram em remover os produtos inibidores que são gerados na quebra da estrutura lignocelulósica? Bom, agradeço a pergunta, né, do professor Ricardo Amorim. Nós não pensamos nessa estratégia ainda, mas enxergamos que para alguns resíduos, né, principalmente do café, a presença do furfural, hidroximetilfurfural e fenóis não inibiram, né, o processo fermentativo. Para as metanogênicas, com certeza, né, essa inibição poderá ocorrer. O exemplo que nós temos também é do limoneno, que está presente, né, em concentrações elevadas no resíduo de citros. Esse composto, ele inibe o processo metanogênico, então recomenda-se, né, o de reatores em 2 estágios. Então, o que se prevê, né, que para cada resíduo, né, se pense numa estratégia. As fermentativas são mais resistentes, né, a esses compostos tóxicos, né, em relação às metanogênicas. Então, uma estratégia interessante, visando aí uma diminuição de custo e não aplicar um processo de coagulação, floculação para remover essa cor, né, é a estratégia de reatores de 2 estágios, né, porque as fermentativas são mais robustas, né, nós temos visto que a predominância nesse consórcio microbiano são de gêneros relacionados, né, gênero relacionado a Clostridium, então garante, né, uma maior eficiência de remoção, produção de ácidos que poderão ser alocados para um segundo reator. Tá? Essa seria uma estratégia recomendada. Obrigada, doutora Bernadette. Uma pergunta agora para o doutor Jucá. Vem do Evandro Bueno. Professor Jucá, existe viabilidade econômica
em implantar aproveitamento energético em aterros já existentes? Muito bom. Agradeço a pergunta, muito boa, inclusive, porque o que a gente mais tem no Brasil são aterros que não têm ainda aproveitamento energético, né? Então, agradeço muito a pergunta. Isso é um dado muito importante. A questão da matéria orgânica, ela vai se decompondo ao longo do tempo. Então, quando é um aterro que já está, vamos dizer, ativo há muitos anos, o que é que ocorre? As camadas inferiores, aquelas lá de baixo, do início do aterro, já praticamente foram totalmente, vamos dizer assim, degradadas, vamos dizer, não tem mais matéria orgânica. Você faz uma perfuração no aterro desse, você encontra aí 5% de matéria orgânica no máximo, tá? Se o aterro é mais recente, então ele tem ainda bastante resíduos orgânicos que podem ser aproveitados. O que é muito importante? As pessoas terem um mapeamento de volumes, de datas, de localização de cada um dos resíduos que ingressaram no aterro. Primeiro ano, utilizamos a área número 1. Segundo ano, a área número 2. Então, o mais provável é que nas áreas mais recentes a gente tenha um rendimento e uma possibilidade bem legal de aproveitar os resíduos. E as partes mais antigas e mais profundas, inclusive mais incômodas de perfurar, de extrair gás, essas partes não devem ser tentadas serem exploradas, porque não vai rolar bem, tá? Então, é muito de mapeamento, de localização. Eu defendo muito que um aterro tenha áreas de resíduos orgânicos e áreas de resíduos, vamos dizer assim, mais normais. O problema é que as cidades não têm, por bairro, a composição dos seus resíduos, nem muito menos por rota de coleta. Então, a gente vive numa pré-história. Parece que a gente está na época ainda dos dinossauros e coisas assim. Então, a gente está mais ou menos entre 50 e 100 anos. Eu estou na dúvida qual dos dois, certo? Em relação à Europa, e, portanto, é difícil a gente pensar em coleta diferenciada, coleta de orgânicos. Então, veja, é difícil. Então, um aterro, a gente conseguiu fazer em Recife uma caracterização, uma composição por cada rota de coleta. E aí sim, a gente tem como localizar dentro do aterro o caminhão número X vai para a área 2, o caminhão número Y vai para a área 3, e assim vai. E a gente vai conseguindo ter uma exploração mais eficiente, mais concentrada, com maior concentração de drenos e captação, e não, isso é igual a coleta seletiva. Coleta seletiva numa cidade, o bom prefeito político, ele diz, vou fazer coleta seletiva. Aonde, prefeito? Na cidade toda, certo? E claro que vai dar zebra, nunca vai dar certo. Primeiro que ele não sabe nem o mercado do reciclável dele. Segundo, que ele não sabe onde é que tem os resíduos que o mercado quer, porque ele não sabe a composição gravimétrica de cada bairro. Então, nunca deu certo, nem nunca vai dar. Era isso. Obrigado, professor Jucá. Uma pergunta agora direcionada à Gabriela. O Edson da Silva Faria. Qual a influência da separação dos resíduos na principal fonte geradora, a residencial, né? Na destinação dos resíduos? Um processo educativo para a população não resolveria uma parte desse problema? Obrigada pela pergunta. Essa é a pergunta de R$1 milhão ou dólares, né? Para dar uma valorizada. Bom, eu acho que eu vou até seguir um pouco nessa linha do professor Jucá. A primeira coisa é o município, que é o titular, né, da limpeza pública, é o município que faz esse planejamento para a gestão de resíduos sólidos, o aproveitamento e a disposição final, precisa ter em mente qual é o plano, né? O município deseja produzir energia para abastecimento residencial, o município deseja ser um polo de fertilizante a partir de resíduo sólido urbano orgânico separado na fonte para abastecer um cinturão verde, né, de agricultura. Ele precisa ter em mente qual é o objetivo e, a partir daí, fazer essas ações. Óbvio que uma separação na fonte,
ela é muito complicada e custosa, porque a logística envolvida, ela é um dos maiores custos, né, da limpeza, é esse transporte. Mas óbvio que se tiver um plano de negócios que compense, começar pequeno. Nós estamos há 30 anos, como eu coloquei, falando de fração seca, de separação na fonte, e ainda assim chega muito rejeito nas centrais de separação, vem muito resíduo misturado que acaba estragando a fração que poderia ser reciclada nesse meio do caminho e até nas próprias centrais. Então, o cidadão, ele ainda não está com uma maturidade suficiente e numa escala também suficiente para viabilizar esses tratamentos europeus, né? Esses tratamentos que demandam um bom resíduo segregado na fonte, mas não é batalha perdida. Na verdade, a gente sim precisa começar, tanto que dentro da Abrelp nós temos estudado muito a questão da comunicação social, então ela vai além da educação, né? É muito importante começar nas escolas, trazer essa prática como uma prática comum, né, no ambiente escolar, e falar sobre isso nas disciplinas e nas atividades extra-sala, mas a gente não pode desistir dos adultos, e nós também temos que considerar que há muitos casais não têm filhos, né? Então, se a gente contar só com a educação nas escolas, vai sempre ter uma fração da população que não vai ser atendida. Então, a comunicação social, ela entra aí também para trazer essa parcela da população para que tenha um bom comportamento e influencie outros. Isso é um processo, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu te deixei mais aflito, mas depende muito do propósito, para não gastar recursos à toa, para não desgastar a população e nem causar traumas. Então, às vezes, eu já ouviu falar de pilotos no Brasil, em que foi distribuído um saquinho compostável, os bairros foram engajados, houve coleta seletiva e depois de um ano acabou. A empresa que liderava esse piloto desistiu, não gostou do resultado, não achou atrativo, de repente, e aí não foi para frente. A população ficou, mas eu gostei de separar, eu queria ter o composto e de repente acabou, isso causa um trauma. Então, pensar muito bem se vai fazer isso para que isso tenha justificativa e que seja sustentável ao longo do tempo. Obrigada, Gabriela. Agora eu faria uma pergunta que todos podem responder a como as pessoas se acharem à vontade para responder a isso. É da Simone Cotrufo. Os senhores têm percebido um aumento considerável no uso de biometano para abastecimento de caminhões e tratores em usinas ou no agronegócio? A pergunta parte da Carcom Automotive de São Paulo. Quem gostaria de... Eu posso... Pode ir lá, fazer uma contribuição. Eu conheci um sistema em reator em batelada, na Suíça, que eles coletam os restos do restaurante da cidade, colocam nesse reator, né, que gera metano, e esse metano é usado na alimentação dessa frota de caminhões, que fica percorrendo a cidade, coletando resíduo. Para trazer um pouco para o Brasil, nós temos visto algumas iniciativas ainda tímidas, porque é óbvio que, né, a gestão municipal ela exige que as prefeituras coloquem isso nas licitações, então precisa ser um item que tenha esse respaldo e essa vantagem, né, para o prestador de serviço investir numa frota com essas adequações. Há alguns casos, e nós temos visto também muitos caminhões abastecidos a eletricidade, não necessariamente gerada por resíduo ou por biogás, mas já é uma transição e uma sinalização de que é possível, sim, usar outras matrizes de combustível e que pode abrir muitos precedentes para o biogás. Comentário, né? Só um comentário. O que eu mostrei foi um aproveitamento numa escala bastante grande, uma
Veja, hoje 30% da cidade de Fortaleza é abastecida com gás, certo? De um aterro de lixo. Olha, gente, isso é uma coisa completamente fora do normal. Nessa escala aí, veja, as coisas começam na rua. O mal do empresário brasileiro é que ele quer começar aquilo que ele tem vontade, quando na realidade ele tem que entender primeiro o que os outros têm vontade, o que o mercado quer, o que as pessoas querem dele. É o inverso a pergunta. E ele sai correndo atrás. Foi o caso da Cegás. A Cegás saiu atrás do proprietário do aterro para fazer um negócio, tá certo? Do mesmo jeito que o mercado de reciclável tem que começar na indústria e não no prefeito que quer se eleger agora em novembro de novo, entendeu? Então, não é assim que funciona. Então, essa lógica do que é viável e do que não é viável requer estudos de viabilidade, pelo amor de Deus, tá certo? Eu acho que tem hora que a gente acha que o lixo é tão lixo que nem merece a ciência perto dele, entendeu? E aí é por isso que dá no que dá. O lixo continua lixo e as pessoas continuam jogando dinheiro no lixo. Obrigada, pessoal. Uma última pergunta, então, para que a gente possa finalizar esse ótimo encontro que nós tivemos aqui, vem da parte do Breno, da Cibiogás. Por que os consórcios públicos não são mais fortalecidos para a gestão de resíduos e geração de energia elétrica? O que falta em termos de políticas públicas na visão de vocês? Vou também oportunizar a quem quiser responder primeiramente. Eu queria só fazer também um comentário. Os consórcios públicos fazem o que os consorciados querem, tá certo? Eu não sei se o consórcio público que você está se referindo, ele tem um amparo das novidades, da tecnologia, de como é que está o mercado. Ou seja, a gente tem que entender que existe consórcios. Ou seja, que tem pessoas que têm posturas proativas, que vão atrás de novas tecnologias, que vão inovar, que vão buscar recursos aqui e ali, trazem alguns profissionais que conhecem do assunto para poder contribuir com ele, e outros são aqueles consórcios. A gente, em Pernambuco, proibiu consórcios multifinalitários. Por quê? Porque é uma confusão tremenda, é dinheiro da merenda escolar com o dinheiro do lixo, é o dinheiro da educação com o dinheiro da saúde. Pelo amor de Deus, o presidente do consórcio, ele passa a ser mais importante do que o prefeito. Então, a gente acabou com isso. Ou você faz um consórcio específico, e aí, cara, é muito mais fácil de você entender aquilo que você precisa e aquilo que você quer, e dirigir as ações para aquele objetivo. Quando é multifinalitário, honestamente, esqueça. Era isso. Concordo com o Jucá, pego a bola quicando. Os consórcios têm essa questão de aprovar em cada Câmara Legislativa local se pode ou não fazer um aterro sanitário, uma planta de biogás. Então, muitas vezes, um plano de gestão integrada regional leva anos para ficar pronto, mesmo tendo a equipe técnica de maior excelência trabalhando para o consórcio. Aí temos a componente política, que precisa também ser um pouco pressionada, óbvio, por nós, eleições esse ano, pessoal, vamos ficar atentos. Mas também em termos de mercado, porque se você tem um mercado que põe um preço atrativo para compra de energia a partir de resíduo sólido urbano, se você tem leilões com preços mais atrativos, é óbvio que isso movimenta o mercado. Se você estimula o fertilizante a partir de RSU, que ele possa ser aplicado na agricultura com segurança, com parâmetros mínimos, como a gente já vem discutindo há anos, isso também movimenta, é uma inércia positiva. Você faz esse movimento e o mercado reage, né? Reage positivamente. Então, também temos que encorajar esses novos negócios,
temos que pressionar as grandes indústrias, né, o mercado, e também as políticas públicas, que é o fundamental. Algum outro comentário que os debatedores gostariam de fazer? O que eu percebo na nossa conversa aqui é um elemento que seja... A gente vê os outros países muito avançados, né, nesse tema, e eu fico feliz em pensar que nós não vamos precisar levar 100 anos, como a Alemanha, para chegar nos conceitos de biogás. A gente pode aproveitar o que eles já publicaram, né, e fazer um trabalho mais curto. Mas quando a gente olha para esses resíduos urbanos, eu fiquei um pouquinho assim decepcionada, viu, ouvindo vocês conversarem. Uma outra... Por favor, professor. Sueli, adorei sua fala, mas fantástica. Eu gosto dessas sinceridades, que a gente realmente fica muito preocupado com a vida, né? Repare só, o Brasil é muito grande. E o Brasil, lembra um mapinha que eu mostrei aí, é de uma simetria enorme. Essa simetria, ela ocorre na área de saúde, na área de empresa, na área de educação, na área de lixo, ou seja, essa simetria é em tudo, querida, certo? Então não fique preocupadinha, não. Parte do Brasil, aquela que tem mais educação e mais dinheiro, e tem mais consciência do que está acontecendo, vai sair mais rápido, nem vai precisar levar 100 anos. Mas outras partes do Brasil, eu vou torcer para que em 100 anos dê, viu? Tá certo? Mas é isso aí. Nós temos uma experiência especial aqui em Caxias, a nossa coleta já é bem avançada, nós temos containers separados e tudo mais, e a população faz um investimento muito grande na separação de resíduos, e nós conseguimos reciclar bastante material seco. Contudo, nós temos um problema social, as pessoas de rua mexem muito nos resíduos separados, então veja que é uma situação que nós temos que adaptar à nossa realidade brasileira. Então, vejam que nós temos muito que aprender ainda com as nossas próprias experiências relacionadas às experiências de fora. Por último, eu tinha dito que era a última pergunta, mas eu vou fazer uma outra provocaçãozinha rápida. Com a proposta de codigestão, a professora Maria Bernadette propôs a codigestão, né? E isso me preocupa um pouquinho, eu queria ouvi-los a respeito das legislações para transporte, né? Então, se eu tenho uma codigestão, eu preciso fazer o transporte de alguns resíduos. Como é que nós estamos no Brasil a respeito desses transportes de resíduos, de autorizações para esses transportes? Em termos de legislação, acho que eu não posso contribuir, Sueli. Passo a bola aí para o professor Jucá e para a Gabriela. O que nós temos visto que a codigestão, assim, em termos de metabolismo, ela é muito favorável, porque o resíduo lígnico, né, ele é demasiadamente difícil, né, de ter aquela liberação de carbono. Então, não somente, né, com esses resíduos, nós precisamos ter algo que seja favorável, né, ao crescimento microbiano. Nós vimos muito isso em termos de co-substrato, na remoção, né, eu trabalho há 10 anos, mais ou menos, com os surfactantes, né, detergentes. E só conseguimos uma remoção efetiva, né, que seja aí, não 100%, 70%, quando temos um co-substrato metabólico. Então, trabalhamos na mesma linha, né, para favorecer isso agora mais efetivamente, né, com esse resíduo de celulose, tá bom? Mas a legislação eu não posso comentar nada, passo aí para o professor e para a Gabriela. Obrigada. Eu, honestamente, também não estou acompanhando. A codigestão e legislação não são coisas muito parecidas em termos desse país, tá certo? Eu não acho que tenha
qualquer legislação, não sei se alguém conhece, era até bom ouvir no chat aí, se alguém conhece alguma legislação, talvez CETESB tenha alguma coisa, talvez, tá certo? É preciso que a gente olhe. Não sei se tem, Suelen, tá? Então, prefiro não... Acho difícil que tenha alguma coisa consistente e usual, tá? Mas vamos ouvir se Gabriela tem alguma coisa ou se a própria Suelen tem. Eu acho que a questão aqui é essa logística, óbvio, né, da codigestão funcionar muito mais nessas áreas de interface urbana-rural. Temos visto algumas iniciativas que não deram muito certo nesse processo, enfim. Acho que é algo que precisa maturar e evoluir, né, assim como também tem evoluído tentar fazer esses processos de biodigestão de resíduo ainda mesclado, urbano, né, pelos sistemas extrasecos. Eu acho que nos próximos dias vocês vão ouvir alguns especialistas falando sobre esse sistema, que num primeiro momento pode funcionar muito bem porque não está segregado bem na fonte, né, um resíduo urbano ainda com alguma mescla de rejeitos, mas que tem um potencial de geração de biogás. Com relação a restrições transfronteiriças entre estados, você tem sim os processos de licenciamento para tal. Esses processos de licenciamento, eles são necessários para que você não fique, né, gerando resíduo num estado para depositar no outro. Isso causaria muitos problemas até de controle, porque nem sempre o destino é o destino para o aproveitamento correto, né? E você tem toda a implicação da geração de poluentes, e imagina você rodar com uma carga, sei lá, 400, 500 quilômetros, isso não faz sentido ambientalmente e economicamente falando, porque eu acho que nem se tiver uma tonelagem, um preço por tonelada maravilhoso, compensaria esse transporte, mão de obra, combustível, enfim. Então, nem acho que tem essas restrições do ponto de vista do licenciamento ambiental, né? Todos os estados têm, mas acho que a CETESB é sempre, né, mais vista por ser mais rigorosa nesses processos, mas do ponto de vista ambiental e econômico, não é algo que a gente também devesse perder tanto tempo e tentar fazer essas soluções mais descentralizadas e locais. Devemos considerar que tem alguns resíduos que não são perigosos, então suponho que não vai haver grande problema. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos o glicerol, que seria um elemento importante para a codigestão, nós somos os maiores produtores de glicerol, então isso poderia dar um start em algumas fermentações. Eu acho que é extremamente importante a gente discutir isso. Também estive recentemente na Holanda e perguntei, o pessoal lá dizia, nós estamos importando lixo da Inglaterra. Aí eu perguntei, sim, mas não tem legislação para isso? Não temos. Quer dizer que estamos vivendo ambientes bastante novos, vivências novas, né, e que precisam ser discutidas também a nível de segurança. Eu quero agradecer imensamente essas apresentações e esse debate. Tenho certeza que os nossos participantes aprenderam muito como eu, e convido a todos, então, para o evento presencial, né, que nós vamos ter aqui dia 29 de março a 1º de abril, e os meus colegas do protocolo vão fazer as informações devidas. Muito obrigada, professor Jucá, muito obrigada, professora Bernadette, muito obrigada, Gabriela, e essas informações todas a respeito dos nossos eventos vão estar no nosso site. Obrigada. Então, em nome das 3 entidades realizadoras deste evento, Cibiogás, Embrapa Suínos e Aves e Universidade de Caxias do Sul, o nosso muito obrigada aos debatedores, muito obrigada a todos os participantes. Lembrando, então, que na próxima semana encaminharemos o link com a pesquisa e, através dela, então, o acesso ao certificado digital e às apresentações. Caso tenham algum questionamento, tem o nosso e-mail, que vai aparecer na tela, vocês disponham, fiquem à vontade. Convidamos a todos para amanhã, 10h30, nos encontrarmos novamente para o segundo dia, com o tema
como tornar uma planta de biogás no agronegócio mais eficiente e lucrativa. Desejamos um ótimo almoço, um ótimo final de quarta-feira e nos encontramos amanhã. Um abraço a todos.